Atualmente estamos vivendo um período de ressignificação da latinidade dos países da América e seu orgulho em expor suas origens. Bom, pelo menos boa parte daqueles que se consideram latinos. Visto isto, vale lembrar de um período em que os Estados Unidos queriam se aproximar desses países de forma amigável, o que em 2026 pode até parecer algo impensável. Na década de 1940, enquanto a Segunda Guerra Mundial consumia a Europa, outra batalha silenciosa se travava no continente americano: a disputa de influência política e cultural entre potências. Em meio a isso, um estúdio de animação de Hollywood, liderado por Walt Disney, embarcou em uma missão diplomática pouco convencional: conquistar os corações da América Latina por meio de desenhos animados. O filme resultante foi Saludos Amigos, ou Alô Amigos no Brasil, um longa-metragem de pouco mais de 40 minutos que, apesar do tamanho, carregava um peso político enorme. Alô Amigos foi lançado em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, e é hoje lembrado tanto como uma obra de entretenimento quanto um instrumento de soft power norte-americano. Ele fazia parte de um projeto maior chamado Política da Boa Vizinhança, iniciado pelo presidente Franklin D. Roosevelt nos anos 1930, que buscava aproximar os Estados Unidos dos países da América Latina e afastar a região da influência nazi-fascista. Neste episódio, vamos entender por que Saludos Amigos foi feito, como a Disney se tornou uma espécie de embaixada itinerante pela América do Sul e, especialmente, como nasceu Zé Carioca, o papagaio que se tornou um dos símbolos mais marcantes da relação entre Brasil e Estados Unidos naquele período. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. A todos da América do Sul, a terra onde o céu sempre é bem azul. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos em plena Grande Depressão. Sua política externa para a América Latina ficou conhecida como Good Neighbor Policy, ou Política da Boa Vizinhança. Em vez de intervenções militares e pressões abertas, típicas da doutrina Monroe do presidente James Monroe, que evitava influência europeia no hemisfério ocidental no final do século XIX, e da política do Big Stick do presidente Theodore Roosevelt, usando postura defensiva e uma política de intervenção ativa nas bases econômicas e militares, Franklin Roosevelt apostava em aproximação cultural, cooperação econômica e discursos de família americana para unir o continente contra ameaças externas. Quando a Segunda Guerra Mundial se intensificou, no fim dos anos 1930, vários governos latino-americanos mantinham laços ambíguos com a Alemanha nazista e a Itália fascista. O governo norte-americano viu ali um risco estratégico. Se países da América do Sul se inclinassem para o eixo, os Estados Unidos poderiam perder bases, rotas comerciais e até mesmo segurança em seu próprio hemisfério. Foi nesse cenário que o Office of Coordinator of Inter-American Affairs, um órgão ligado ao governo Roosevelt, decidiu usar a cultura como arma. E entre as ferramentas mais populares estava a Disney. Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta já eram conhecidos em boa parte da América Latina. Walt Disney, por sua vez, precisava de novos mercados após a crise de 1929 e a paralisação parcial da produção por conta da guerra. A parceria era quase inevitável. Em 1941, antes mesmo da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, Walt Disney e uma equipe de cerca de 20 artistas, roteiristas e músicos embarcaram em uma viagem turnê pela América do Sul, com uma missão aparentemente simples, mas ambiciosa: observar, desenhar, fotografar e registrar a cultura local para depois transformar tudo em um filme que mostrasse a América Latina de forma simpática, tanto para o público norte-americano quanto para os próprios latino-americanos. A expedição da Disney passou por vários países: Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e outros, em um roteiro que misturava capitais, interior e paisagens icônicas.
Vocês já viram um estúdio de desenhos animados mandar uma expedição ao estrangeiro? Pois aqui estão desenhistas, músicos e escritores preparando-se para um voo pela América do Sul, em busca de músicas, danças e talvez de novos companheiros para o camundongo Mickey e o pato Donald. Em cada lugar, os animadores se tornaram quase etnográficos de bolso. Desenhavam gaúchos, lhamas, cordilheiras, praias, sambistas, sítios históricos e até pequenos aeroportos rurais. No Brasil, a primeira parada foi o Rio de Janeiro, então capital federal. Walt Disney e sua equipe foram recebidos oficialmente por Getúlio Vargas em um encontro que misturava diplomacia, protocolo e curiosidade mútua. Para o governo brasileiro, a visita de uma figura tão emblemática do cinema norte-americano era um sinal de prestígio. Para a Disney, era uma oportunidade de mergulhar em um país que, para o imaginário norte-americano, combinava natureza exuberante, música e uma certa alegria tropical. Vale destacar que no Brasil, Walt Disney e seus colaboradores foram acompanhados por Herbert Richards e sua equipe, que mais tarde seria dono de um dos mais importantes estúdios de dublagem do país, dublando, inclusive, várias produções da Disney. A equipe também passou por Buenos Aires, Santiago, La Paz, Cusco, Lima, Quito, Bogotá e Caracas, entre outros destinos. Em muitos casos, a estada era curta, mas suficiente para produzir esboços, fotografias e anotações que depois seriam transformados em cenários e personagens animados. Adeus Hollywood e alô amigo! Amigos de coração, que nós deixamos de quem lembra. 3 dias depois, chegávamos ao Rio. De lá até Buenos Aires e rumo aos Pampas. O resultado dessa viagem foi Alô Amigos, um filme antologia composto por 4 segmentos que alternam cenas em live action com desenhos animados. Cada parte corresponde a um país ou região específica da América do Sul, e todas carregam uma mensagem subjacente. A América Latina é exótica, mas simpática. Diferente, mas familiar. E, acima de tudo, uma vizinha confiável para os Estados Unidos. Alô Amigos tem cerca de 42 minutos, com 4 curta-metragens, cada um com tom próprio, mas todos conectados pela ideia de uma viagem continental, com partes filmadas nos locais em que a equipe de Walt Disney visitou, apresentando de forma introdutória, como um documentário, suas culturas típicas e, entre aspas, excêntricas para o turista americano. Depois, é apresentado o curta-metragem que foi inspirado nesse intensivão latino-americano. O primeiro segmento se passa nas redondezas do lago Titicaca, na fronteira entre Bolívia e Peru. A abertura mostra Pato Donald como um típico turista americano que chega à região com uma câmera fotográfica, chapéu e roupas típicas de viajante. Ele explora o lago, aprende sobre as tradições locais e, claro, se mete em confusão, porque, é o Pato Donald. O destaque aqui é uma lhama teimosa que Donald tenta montar em uma ponte suspensa. O animal se recusa a cooperar e o pato acaba caindo no lago, remando em panelas e tachos improvisados. A cena é cômica, mas também carrega um olhar um tanto quanto romantizado e estereotipado para os Andes. A região é apresentada como remota, pitoresca e quase primitiva. O segundo segmento é o curta Pedro, o Aviãozinho, ambientado no Chile. A história acompanha Pedro, um pequeno avião de correio que parte em um aeroporto perto de Santiago para fazer sua primeira entrega em Mendoza, na Argentina, atravessando a Cordilheira dos Andes. Durante o voo, Pedro enfrenta o Aconcagua, o pico mais alto das Américas, e precisa superar tempestades e dificuldades técnicas para completar a missão. Pedro é um personagem simpático, corajoso e um pouco inseguro, o que o torna fácil de ser identificado pelo público jovem. Ao mesmo tempo, o segmento destaca a modernidade do Chile, com aeronaves, aeroportos e a integração entre países vizinhos.
O terceiro segmento leva o espectador para as Pampas Argentinas, onde o Pateta aparece como um típico gaúcho. A história é construída como um tutorial humorístico sobre como se tornar um bom gaúcho. Cavalgar, laçar, dançar e se vestir de forma apropriada. Pateta, óbvio, falha em quase todas as tarefas, gerando uma sucessão de piadas visuais típicas do personagem. Mas apesar do tom caricato, o segmento celebra elementos culturais argentinos, como o mate, o chimarrão, o violão e as danças, e os apresenta de forma simpática ao público norte-americano. Os vaqueiros de ambas as Américas têm muita coisa em comum, apesar de que o vestuário de um e de outro varie ligeiramente. Trocamos as calças por bombachas, o sombreiro, depois o saco, o tirador, o xiripá, o panuelo, as botas e espuelas. O quarto e último segmento é o mais famoso para o público brasileiro e também do mundo: Aquarela do Brasil. Ele começa com um artista pintando uma tela em aquarela, representando o Rio de Janeiro, e à medida que a pintura se desenvolve, surgem flores, pássaros e, finalmente, o próprio Pato Donald, que entra em cena como um visitante estrangeiro. É nesse momento que nasce Zé Carioca, o papagaio carioca que recebe Donald no Brasil. O segmento é todo embalado por sambas, especialmente Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, cantado por Aloysio de Oliveira, que também foi responsável pela locução da versão brasileira do filme, além de Tico Tico no Fubá. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Se há um personagem que sintetiza o espírito de Alô Amigos no Brasil, esse personagem é Zé Carioca. Ele aparece pela primeira vez em 24 de agosto de 1942, quando Alô Amigos estreou no Rio de Janeiro, e desde então se tornou um dos símbolos mais duradouros da relação entre a Disney e o Brasil. A voz original de Zé Carioca é em português mesmo, dublado pelo artista José de Oliveira, também conhecido como Zezinho, que fazia parte do grupo Bando da Lua, sendo que esse grupo também foi o responsável por tocar a música Aquarela do Brasil, que abre o curta-metragem. Zé é um papagaio verde, elegante, de chapéu panamá e gravata, que fala português com sotaque carioca e se apresenta como um cidadão que adora samba, feijoada e o clima do Rio. Ele recebe Pato Donald de braços abertos, oferece cachaça, visto aos olhos de 2026 como algo extremamente incorreto para uma animação dita infantil, além de ensinar samba, tocando com uma caixinha de fósforos, e o conduz pelos principais pontos turísticos da cidade. Para criar o Zé Carioca, a equipe da Disney se inspirou em várias fontes. Os animadores visitaram zoológicos e museus no Rio, observaram papagaios e outros pássaros tropicais e estudaram o comportamento de moradores da cidade. O resultado é um personagem que mistura estereótipos cariocas, como alegria, malandragem e aquele jeitinho brasileiro, com um toque de sofisticação, como se o Rio fosse uma espécie de cidade show aberta ao mundo. O segmento mostra pontos icônicos do Rio de 1942, como o Pão de Açúcar, o Cassino da Urca, o Calçadão de Copacabana e até uma figura que lembra Carmen Miranda, então em ascensão internacional. Essas imagens ajudaram a construir um imaginário de que o Brasil era um país moderno, cosmopolita e aberto à influência norte-americana, ao mesmo tempo em que mantinha sua identidade musical e folclórica. Algumas fontes apontam que o rabo de Zé Carioca, pintado nas cores azul e vermelho, faz referência à bandeira dos Estados Unidos, como um símbolo visual da aliança entre os dois países, como uma mensagem clara. O Brasil, representado por Zé, é um parceiro simpático, confiável e, acima de tudo, amigo dos Estados Unidos. Na imprensa brasileira da época, o longa-metragem foi muito bem recebido, em sua maioria, sobretudo por usar artistas brasileiros tanto na trilha sonora quanto nas vozes. Em matéria intitulada O Alô de Walt Disney ao Brasil, de R. Magalhães Jr., publicado no jornal O Dia em 20 de agosto de 1942, destaca de forma ufanista o espaço que o Brasil teve no filme. E, ainda puxando a sardinha para Darcy Vargas, esposa do então presidente Getúlio Vargas, responsável à época de ações filantrópicas, mesmo não tendo ligação alguma ao filme.
Já a matéria da revista Carioca, de 1º de agosto de 1942, destaca o samba Aquarela do Brasil, composto por Ari Barroso e a voz de Zezinho para o personagem Zé Carioca. A revista O Malho, de novembro de 1942, destacou a narração brasileira de todos os segmentos, feita por Aloysio de Oliveira, afirmando que, abre aspas, ele e José de Oliveira, o Zezinho, continuarão firmes nos vários desenhos que Disney está fazendo. Fecha aspas. Donald, now you have the spirit of the samba. Hoje, Alô Amigos pode ser lido de várias maneiras. Por um lado, é um filme documento de uma época em que a cultura popular se tornou instrumento de política externa. Por outro, é uma obra que ajudou a popularizar a música e a imagem do Brasil no exterior, abrindo caminho para outros produtos culturais brasileiros, como o samba e a figura de Carmen Miranda. Também é impossível não notar os estereótipos apresentados no filme, com a América Latina aparecendo como um mosaico de paisagens exóticas, músicas contagiantes e personagens simpáticos, mas pouco complexos. A Bolívia e o Peru são reduzidos a um lago e uma lhama, a Argentina a gaúchos e a mate, o Chile a um aviãozinho, e o Brasil a samba, praias e um papagaio charmoso e malandro. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que o filme foi feito em um contexto específico, uma guerra global, uma política de aproximação hemisférica e uma indústria cinematográfica que buscava sobreviver e se expandir. Em meio a isso, Alô Amigos conseguiu algo raro, unir entretenimento, diplomacia e cultura em uma única obra, mesmo que de forma imperfeita. Para o Brasil, o legado mais duradouro talvez seja o Zé Carioca. Ao longo das décadas, o personagem se tornou mais do que um mascote da Disney. Ele passou a representar, para muitos, uma versão caricata, mas carismática, do brasileiro, dito como cidadão alegre, criativo e aberto ao mundo, que dança, samba em Copacabana e recebe os estrangeiros de braços abertos. Sem contar que o Zé Carioca foi um personagem de grande destaque nas histórias em quadrinhos da Disney publicadas no Brasil, com roteiro e ilustração feitos aqui mesmo por grandes artistas que trabalhavam nos estúdios da Editora Abril, que publicava suas revistas no país, sob autorização do estúdio norte-americano. Os quadrinhos de Zé Carioca, feitas por quem entende de Brasil, ou seja, o próprio brasileiro, criou não só HQs legitimamente brasileiras, como se preocupou em colocar Zé em um local com outros personagens de semelhante destaque, como sua namorada Rosinha, seus amigos Nestor e Pedrão, um bairro chamado Vila Churupita e até um time de futebol para chamar de seu, o Vila Churupita Futebol Clube. Sua revista foi publicada por mais de 60 anos, com quase 3.000 edições e é lembrada com carinho de quem acompanhou suas desventuras bem brasileiras. Para os Estados Unidos, o filme funcionou como uma espécie de soft power. Em vez de imposição militar, a Disney oferecia entretenimento, simpatia e uma narrativa de união pan-americana. Para os países da América do Sul, o filme trazia uma representação, ainda que caricata, de suas culturas em uma grande produção de Hollywood, o que, em muitos casos, era visto como um grande reconhecimento. Após Alô Amigos, a Disney continuou explorando essa linha com Os Três Cabaleiros, de 1944, chamado no Brasil de Você Já Foi à Bahia?, onde Zé Carioca aparece ao lado de Pato Donald e de um novo personagem mexicano chamado Panchito, reforçando a ideia de uma família continental de aliados. Isso já praticamente no final da Segunda Guerra Mundial, quando alguns países da América Latina, como o Brasil, entraram na guerra para ajudar seus aliados. Caso queira assistir Alô Amigos, o longa está disponível no Disney+.
Caso você não goste da forma como é apresentada a cultura latino-americana, pelo menos vale como um registro histórico de locais que hoje parecem desconhecidos, como, por exemplo, o Rio de Janeiro captado pelas lentes norte-americanas. Assista e conheça a viagem para um Brasil e uma América Latina animada, colorida, um pouco estereotipada, mas bonita de toda forma. Este é o Salada Cultural, podcast 100% independente que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono desta voz, Márcio Andrade. Quer falar sobre este ou algum outro episódio? Só me chamar no Instagram, no @MárcioAND, ou no TikTok, no @Marcio.Andrade0. Prometo que te respondo o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. Lá você encontra faixas de contribuição que podem até te render alguns mimos. O valor é simbólico, mas isso mostra o quanto gosta do meu trabalho. Eu volto no próximo episódio. Fiquem bem e até lá!